Bom dia! Quer café? Pessoal, olha só. Depois da nossa conversa de hoje, você nunca mais vai se referir ou referir-se a você mesmo como verme de Jacó. Sabe aquela expressão? Eu sou um verme de Jacó. Muito usado pelos crentes, inclusive, né? Eu sou um verme de Jacó. Tem pessoas que falam assim, eu sou pior do que... Eu sou o bichinho do cocô do cavalo, do bandido. Sabe esse termo? Que também não deixa de ser verme. E esse versículo, aliás, essa expressão veio desse versículo. Que é um versículo, talvez você não saiba disso, que se encontra lá em Isaías 41. Mas esse texto, ele diz o seguinte: não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, tá? E eu quero trazer algumas coisas muito interessantes aqui para vocês, que vocês vão aprender e nunca mais vão se desvalorizar ou se chamar de vermezinho de Jacó. Bom, você sabia que os estudantes de neurociência, os cientistas mesmo, eles chegaram à conclusão que nem o estudo das galáxias é tão complexo do que o estudo da nossa mente, ou seja, do nosso cérebro, da nossa alma. Isso é muito interessante porque é incrível. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um teste, tá? E eu quero que você leia essa imagem que vem a seguir. E você vai perceber só um exemplo muito pequenininho de como seu cérebro é incrível. E aí, como foi? Tá um caos, né? Total, muito confuso. Foi tranquilo? Eu tenho certeza que você conseguiu ler. Vamos dificultar um pouquinho mais? Próximo teste. Demorou um pouquinho mais para pegar no embalo, no começo foi mais difícil, mas depois seguiu de boa, né? Gente, eu amo a mente humana, ela é incrível. Vou dificultar mais ainda. Cara, se você passar nesse teste agora, aí sim, você só não vai como você tá proibido de se chamar de verme de Jacó. Vamos para um nível hard? Vamos lá. Fala se você conseguiu. Me escreve falando se os 3 foi tranquilo. Talvez o último tenha algumas pessoas que tenham tido mais dificuldade ou até não conseguiram ler. E tá tudo bem. Agora, vem comigo que eu vou trazer para vocês alguns fatos científicos dentro da neurociência. E vai embora não, hein? Fica aqui que essas informações, elas são meio numéricas, chatas, mas elas são interessantes, tá bom? Olha só, você sabia que o nosso cérebro, ele possui vasos sanguíneos que servem para oxigenar e tudo mais. Sabe quantos quilômetros esses vasos que tá no nosso cérebro, se nós pegássemos ele e esticássemos, sabe quantos quilômetros nós teríamos de vasos esticados? 700 quilômetros. Você sabe o que é 700 quilômetros? Se você colocar em linha reta numa rodovia de São Paulo, 700 quilômetros, você vai até Minas, você vai até Goiás, você vai até cidades de Mato Grosso do Sul. Você tem noção do que tem dentro do seu cérebro? Eu não vou ficar te enchendo de informações científicas para não ficar muito chato, mas eu vou te dar mais uma que é muito interessante, só para você entender aonde eu quero chegar. Depois eu vou costurando e você vai ver que vai chegar num final muito legal, ok? Bom, você sabia, tá vendo aqui essa imagem? Lembra desse vídeo que eu fiz falando sobre o poder das palavras? Exatamente. Então, tá vendo que são os neurônios e eles têm ramificações. Essas ramificações são conexões que são feitas com o nosso cérebro para enviar as comunicações. Então, essas comunicações, elas têm em média de 1/4 de comunicações dentro do nosso cérebro. Você tem noção do que é um quatrilhão? Um quatrilhão é 1 seguido de 15 zeros. É muita coisa. E eu poderia passar o dia inteiro aqui falando do quanto o seu cérebro... E olha que eu tenho estudado só o cérebro, eu nem tenho estudado o corpo inteiro. O quanto o seu cérebro é incrível e é especial. Agora me diz uma coisa. Você vai continuar se chamando de verme de Jacó? Você vai continuar dizendo que você é o verme do cocô do cavalo do bandido de segunda categoria? Depois de tudo isso, e isso não é nem 0,01% de tudo que você é capaz, você não tem noção do que existe dentro da tua cabeça. Você não tem noção do que você é capaz.
Você foi criado não como verme de Jacó, mas você foi criado à imagem, você é filho à imagem e semelhança do Criador, de Deus. Você pode criar coisas, você pode expulsar demônios, você pode curar pessoas, você pode ressuscitar mortos. E existem pessoas que fizeram muito isso. E mesmo assim, você ainda se acha. Quer dizer, você não se acha, fizeram você se achar, né? Porque é essa a função da religião desde lá dos primórdios. Desde que foi instaurado um sistema que vem tentando manipular você para que você se sinta indigno, para que você não se sinta merecedor. E realmente, vamos lá. Agora nós vamos ter o fundo especial do meu passarinho, que resolveu ali cantar Se Você Está Feliz, Bata Palma. Mas você vê, né? Até o passarinho entendeu o recado. Já tá feliz cantando, mas isola ele. A igreja, a religião, não vou falar igreja, que a igreja somos nós. A religião, ela tende a trazer que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa que não é merecedora. Só que quando ela diz que você não é merecedora, você não é merecedora daquilo que Cristo fez por você na cruz. Mas isso não significa que você não é merecedora de nada na sua vida. A gente precisa aprender a parar de se diminuir. Esse texto que eu falei para vocês de Isaías, foi Deus quem falou. E quando ele disse sobre ser um verme de Jacó, era ele se referindo a Israel, diante de um grande exército que poderia simplesmente massacrá-los. Então eles comparam a Israel como alguém muito pequeno. E mesmo assim ele está dizendo, mesmo que você se sinta fraco e insignificante, eu te ajudo. É isso. Nem Deus e nem Cristo, quando veio para a Terra, tinha a intenção de massacrar os seus sentimentos, de massacrar a sua alma, de te fazer se sentir alguém que não vale nada, de fazer você se sentir um filho perdido, de fazer você se sentir alguém que não pode nada e que não merece nada. Quem fez isso foi a religião, através de vários textos mal interpretados da Bíblia. Inclusive, alguns deles eu já falei aqui para vocês. E eu posso trazer outros. Por exemplo, um texto bem bobo, que eu sempre me massacrei a vida inteira. Sobre, não diga o nome de Deus em vão. Eu tinha musiquinha que eu cantava. E como eu me sentia mal, eu ficava muito mal de dizer, meu Deus, nossa, mas eu tô falando meu Deus. Gente, ninguém nem sabe o nome de Deus. Deus não é um nome, Deus é um significado. E assim, quando você diz Deus, você não está dizendo o nome, porque a gente nem sabe. Alguns dizem que é Yahvé, outros é Yodad-He, né, que se fala em hebraico. Então, outros chamam de Jeová. Então, assim, para de pegar textos isolados da Bíblia e usar de maneira errada. Por exemplo, quando diz assim, nenhuma palavra, nenhum tio deve ser tirado dessa lei, qualquer que modificar a lei. Cara, Jesus, quando eu mesmo, nossa, às vezes eu ia escrever texto da Bíblia e eu tinha medo de trocar palavras, de tirar tio, porque eu entendia literalmente esse texto. Quando você vai pegar o contexto, e isso é dito mais ou menos 2 vezes em Mateus e em Apocalipse, tá? Quando você vê em Mateus Jesus dizendo, ele não está falando da Bíblia, até porque quando a pessoa é amaldiçoada, que diz que é amaldiçoado, gente, o que nós teríamos milhares de pessoas amaldiçoadas, porque o que a Bíblia já passou por traduções, por interpretações, por tirar, tem versículos que foram tirados, tem versículos que são colocados, foi livros tirados da igreja evangélica, na católica tem a mais. Então assim, Jesus estava falando da lei, do livro da lei. E essa lei, ela era a lei de Moisés naquela época. E Jesus viveu na época da lei, tanto que ele disse que não veio para abolir a lei. Então era disso que ele estava falando. Mas lá em Apocalipse também João fala. Sim, João fala sobre a profecia que ele recebeu. Então que maldito seria aquele que aumentasse alguma coisa daquela profecia ou tirasse alguma coisa daquela profecia. Então entenda, não tem a ver com o que você faz. E tantas vezes nós somos perseguidos por conta disso, por nós mesmos. Somos nós que nos culpamos. Nós temos também, por exemplo, vou dizer aqui um outro exemplo. A ideia de que nós não podemos ter prosperidade, nós não podemos ser ricos porque Jesus era pobre. E aí eu vou entrar num ponto que os crentes vão cair matando pra cima de mim. Você sabia que Jesus não era pobre? Você sabia disso? E eu posso te provar que Jesus não era pobre. Rosa, agora você está viajando porque a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Vamos lá do começo? Bom, em primeiro lugar, Jesus não nasceu numa manjedoura porque ele era paupérrimo, porque ele não tinha dinheiro. Ele nasceu numa manjedoura porque não tinha lugar nas hospedarias. Então pronto, José não é que ele não tinha dinheiro, ok? Depois nós temos a ideia dos
magos, que também é uma ideia errada que a igreja colocou na sua mente. Você sabia que aquela historinha lá do presépio é uma mentira? Os magos não foram até o presépio e que os presentes que os magos trouxeram não foi uma caixinha de mirra, incenso e ouro? Você sabia disso? Pois é só estudar para que você possa entender o que aconteceu. Na verdade, Jesus provavelmente já tinha seus 2 anos por uns 2 anos, quando os magos foram visitá-los. Tanto que a Bíblia fala que os pastores visitaram eles na manjedoura, mas os magos visitaram eles na casa. E o Herodes manda matar crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque era o tempo que levou para os magos irem e voltarem. E foi o que o tempo que foi calculado através de quando a estrela apareceu. E Herodes pede para matar as crianças de acordo com esse tempo calculado pelos reis magos. Porque quando a estrela apareceu, foi então que eles vieram para Jerusalém. E a gente precisa se lembrar que eles vieram do Oriente para o Ocidente. Ocidente para o Oriente, por aí. E aí, eles levaram muito tempo para chegar. Então, no mínimo 2 anos Jesus tinha. E lembrando que naquela época, era um costume da época, reis que visitavam outros reis, trazer muito presente. A gente tem, por exemplo, esse Salomão, que recebeu a visita da rainha de Sabá e trouxe muitos presentes para ele. Então, não eram porta-joias que eles vieram para entregar para Jesus. Provavelmente, diz alguns historiadores, que esses presentes que os reis magos entregaram para Jesus foi o que fez Jesus viver a infância dele inteira, sustentou Jesus a infância inteira. Bom, então aí vamos lá para a fase adulta de Jesus. E eu tô falando tudo isso aqui, contando isso aqui para vocês, primeiro porque são histórias que talvez vocês desconheçam, e segundo porque aí eu quero te mostrar como que Deus, ele quer sim que você seja uma pessoa próspera, que ele quer que você se valorize. Não deixe o sistema te desvalorizar. Quando Jesus fala que não tem aonde reclinar a cabeça, é num episódio onde os discípulos de João pedem para que Jesus mostre para ele aonde ele morava. Gente, Jesus leva eles a uma casa na beira da praia. E ele tinha sim uma casa, ele tinha onde dormir. O que ele fala é que ele era uma pessoa itinerante, ele viajava muito. Tem gente que acha que ele dormia em cabanas, né? Que ele ficava em cabanas e que ele não tinha onde repousar. E pode ser o The Chosen que fez isso também, não sei. Mas ele dormia em casa de pessoas importantes, ele jantava com fariseus, com cobradores de impostos, com muita gente que era importante. E ele tinha, sim, um lugar aonde morar. Então, é isso que quer dizer esse texto. Jesus não era o paupérrimo que pregam, não era o pobretão que pregam. Inclusive, eu fiquei indignada com a série The Chosen, porque na série The Chosen os discípulos chegam a passar fome, né? Jesus... Cara, eu falo que o sistema, ele mata as pessoas. Bom, falei demais hoje. Eu vou dar continuidade amanhã a essa linha de pensamento, te provando que você não é o vermezinho de Jacó. Eu vou te trazer aqui como que a religião, como que o sistema muda às vezes algumas palavras dentro da Bíblia no sentido de significado, como que é mal interpretado os textos, porque se esquecem de colocar contexto, esquecem de colocar história, esquecem de colocar cultura, e isso faz com que você simplesmente se sinta realmente um verme de Jacó. Então, se você quiser continuar, amanhã eu até ia mostrar hoje, ó, eu trouxe aqui isso aqui, ó, tá vendo? Ó, são grãozinhos de mostarda. Precisei mudar de cenário. Então, amanhã a gente continua. Eu vou trazer pra vocês mais um ou 2 testes muito legais, melhores que esses, que vocês vão ficar chocados com a capacidade do seu cérebro. E vou trazer também algumas curiosidades de mudanças que fazem todo sentido quando você traz pro original e que fazem você querer realmente ser próspero, você não se sentir o verme, enfim. Eu ouvi da doutora Rosana uma frase que eu achei fantástica, que a mãe dela falou. E eu vou colocar essa frase aqui pra vocês. To be continued. Amanhã, tá bom? Ou seja, amanhã a gente continua então, pra não ficar 30 histórias aqui, tá? E se você veio até aqui, mais uma vez, obrigada. E sabe que você pode contar comigo pra te ajudar aí com terapia, conversando, aplicando técnicas de PNL. Tamo junto, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.